Agora a gente vai conversar sobre um tema que eu acredito que a gente deveria falar, pelo menos um pouquinho todos os dias, é o alerta contra o tabagismo. Afinal de contas, no dia 29 de agosto agora é o Dia Nacional contra o Fumo. Vamos assistir esse VT, essas informações, depois a gente vem para um bate-papo aqui no estúdio. Veja aí. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Estima-se que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1,2 bilhão de pessoas, entre as quais 200 milhões de mulheres, sejam fumantes. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de quase 5 milhões anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. A boa notícia é que a prevalência de fumantes no país diminuiu 20% nos últimos 6 anos, passando de 19,3% em 2006 para 15,6% em 2012. Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, feito por pesquisadores da Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas da Unifesp, a queda foi maior entre os adolescentes do que entre os adultos e mais significativa em homens em comparação com mulheres. Apesar disso, o padrão de consumo do tabaco no Brasil piorou. Os fumantes estão consumindo mais cigarros por dia e considerando cada vez mais difícil parar um dia de fumar. Já tentei parar de fumar, mas não tenho conseguido, né? Eu fumo há aproximadamente aí uns 6 anos, em média quase um maço. Dá um dia e meio mais ou menos. Eu acho difícil parar de fumar porque você acostuma, né? Igual quando eu saio de casa eu fumo, na hora do almoço eu fumo, aí quando eu volto do almoço eu fumo. E aí vira costume. Acho que é dependência, né? Como qualquer outra droga, mesmo, por mais que seja legalizada. Você acostuma e aí você não quer parar. Eu acho difícil parar de fumar porque acho que não é questão difícil, é o psicológico, né? Você acaba o cigarro servindo para suprir algumas coisas. Você tá nervoso, estressado. Vou ser muito sincero para você, eu nunca tentei parar de fumar, mas acredito que seja a força de vontade. Para você parar de fumar, você tem que ter força de vontade. Realmente, a força de vontade é um fator extremamente importante. A gente vai saber quais são os outros fatores que também pesam nessa decisão de parar de fumar. Quem está aqui com a gente hoje no estúdio é Silvia Maria Cury Ismael, ela que é psicóloga e coordenadora do Programa de Controle do Fumo do HCOR. Seja bem-vinda ao Revista, viu? Muito obrigada e bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela presença. A gente está recebendo também aqui no estúdio, na companhia da Silvia, a Altina, né? A Altina é filha do alcatrão com a nicotina, por isso que ela tem esse nome. Tá explicado. Então, eu estava tentando entender. Exato. E a Altina vai mostrar pra gente alguns dos devastadores, algumas das situações que o cigarro causa. Antes de você acender o cigarro, eu quero fazer uma pergunta que eu acho bem importante para que os fumantes entendam. Exatamente aonde está essa dependência? A gente consegue colocar na balança e saber o que pesa mais, a dependência química ou a dependência psicológica? Existe na balança alguma diferença entre elas ou realmente a soma dos fatores? Então, na verdade, quando nós avaliamos o dependente do cigarro, são as duas dependências que nós temos que levar em consideração. Tá. O que acontece é que para algumas pessoas a dependência física pode ser maior do que a psíquica. Tá. Isso vai variar de acordo com o perfil do fumante, de acordo com o tanto de cigarros que ele fuma. Por exemplo, se eu tenho um fumante que fuma 5, 6 cigarros por dia, provavelmente a dependência psíquica dele é maior do que a física. Tá. Porque tem a ver com o número de quantidade de cigarros fumados. Tá. Aquela pessoa que fuma de 20 a 30 cigarros pode ter uma dependência física maior do que a psíquica. Então, nesse sentido, às vezes é mais fácil ele parar de fumar do que quem fuma somente 5. Tá. Porque a psíquica é mais difícil de você trabalhar. Pela reportagem que nós vimos, eu observei que ali apareceram as duas questões. Dependência física, psíquica e o condicionamento, que é você fumar a hora que entra no carro, após o almoço, que é em o determinadas hábito, né? situações, que é o hábito, que eles falam que também fica complicado de se trabalhar. E existem alguns gatilhos, né? Porque a pessoa já fica condicionada em algumas situações a acender um cigarro. Muitas vezes não está sentindo aquela necessidade física, mas o psicológico manda. Nessa situação, você tem que acender um cigarro. Na hora do cafezinho, entrou no carro. Da bebida alcoólica, entrando no carro, pegando no telefone para falar o telefone. Hoje, quem trabalha muito no computador pode associar. Então, esses são alguns gatilhos.
que nós associamos, que venha a ser o hábito, como nós costumamos dizer. E como combater esse hábito? Se a pessoa, de repente, decidir parar de fumar, o que ela precisa fazer para justamente fazer com que esse gatilho não automaticamente dê essa vontade de fumar? O que ela pode fazer? Então, nós temos tanto o tratamento medicamentoso para tratar a parte química, como psicológico para tratar a parte psicológica. E, paralelamente a isso, nós temos o que nós chamamos de alguns comportamentos que nós trabalhamos com esse paciente, que seria justamente parar o cigarro de uma forma mais abrupta do que gradativa, se possível, e substituir esses comportamentos associados por mastigar cravo, canela, cenoura crua, tomar água. A água ajuda muito a combater esses comportamentos de fumar. Depois do almoço, por exemplo, correr e escovar o dente para evitar aquela vontade de pegar o cigarro. Então, nesse sentido do hábito, nós trabalhamos com comportamentos associados contrários àquele que a pessoa já adquiriu durante o hábito de fumar. Tá. Bom, eu acho que hoje em dia existe tanta informação à disposição sobre o que o cigarro causa, quais são as consequências devastadoras que o cigarro traz para o nosso organismo, para as pessoas que estão em volta, quais são as doenças que o cigarro traz, as 4.000 substâncias tóxicas presentes, as mais de 50 doenças que a gente pode desenvolver. Quer dizer, a informação está aí. Eu acho que o fumante hoje não pode alegar a falta de informação quando ele começa a fumar ou quando ele não consegue parar de fumar. Então, realmente, essa pessoa precisa de ajuda, né? Geralmente, o que acontece? Os meninos começam a fumar, os meninos e as meninas, o adolescente, entre 10 a 15 anos de idade. Então, essa população, mesmo com toda essa informação, o jovem, ele é muito desafiador. Né? Então, ele é rebelde, ele vai desafiar. É a época da inconsequência. Exatamente. Ele só vai perceber isso lá na frente, quando ele começar a ter problemas ou quando ele já tiver um amadurecimento maior para perceber os malefícios do cigarro. Tá certo. Vamos mostrar então como é que a utina, como são as consequências dessa fumaça, como é que a fumaça age no organismo. Então, a utina está aqui para isso. Conta pra gente. Estamos acendendo aqui o cigarro da utina. Ela funciona basicamente por esse bombeamento que nós fazemos aqui do cigarro com esse mecanismo. Como se ela estivesse puxando, como se ela estivesse tragando. E o que acontece? Se vocês observarem esse papel aqui, que tem um lá dentro que já está até completamente amarelo. Bem amarelo, porque ela já fumou aqui 5 ou 6 cigarros. Então, é o processo que ele vai fazer, né? De entrar pela boca, pelas vias aéreas, chegar ao pulmão e depois ele vai passar para todos os órgãos. As substâncias químicas, ela acaba sendo disseminada e também a ação da nicotina no cérebro, diretamente em 7, 10 segundos no máximo, aonde você adquire a dependência através da nicotina ativando o cérebro. Tá, eu não sei se as pessoas observaram, mas esse papelzinho que está aqui dentro dela estava completamente branco, como esse que a Silvia está segurando. Então, é imediato, na verdade, né? Imediato. E a consequência para o cérebro também, né? Diferente de muitas outras drogas, o cigarro vai em segundos também, né? No máximo em 10 segundos, essa mensagem da tragada chega ao cérebro, impacta os neurônios e aí existe uma liberação de dopamina, que é uma substância química que vai fazer o quê? Que libera uma substância que aumenta o prazer, que faz com que a pessoa fique menos ansiosa, que faz com que a pessoa se sinta melhor em situações difíceis, porque a nicotina faz isso. Né? E é justamente nesses aspectos emocionais que nós também trabalhamos com esse paciente no tratamento. Então, essa é a ação psíquica da nicotina e em relação à física, justamente é para suprir os sintomas da abstinência. Quando falta a nicotina, ele tem ansiedade, ele tem tremor, ele tem dor de cabeça, ele tem sudorese, altera o batimento cardíaco. Então, para ele não sentir essas sensações ruins, ele fuma e aí isso normaliza. Por isso também que às vezes é difícil a pessoa parar de fumar. Porque ele tenta parar sozinho, vem a abstinência, ele fuma de novo, passa o sintoma e aí ele mantém o cigarro. Tá certo. Existe um outro equipamento que você trouxe aqui, muito interessante, que mede a quantidade de monóxido de carbono que está no nosso organismo, Esse é o nosso bafômetro do cigarro. Ele vai medir a quantidade de monóxido de carbono no pulmão, né? Através de um assopro, ele funciona como bafômetro do álcool também. Ele vem com esse equipamento que nós temos um bocal descartável. Eu acho que eu vou ter A gente tem um voluntário aqui, vem cá. Para poder medir. Por favor. Enéia, você fuma
fuma, Enéas? Eu fumo. Ai, gente, eu puxo tanto a orelha das pessoas que fumam aqui, que eu sei que fumam, né? Eu sou uma chata nesse sentido. Mas eu acho que é uma chata que tá tentando fazer o bem, né? Tudo bom, querido? Bem, Tudo ótimo. Vamos lá. Só para você ter uma ideia do que tá acontecendo no seu pulmãozinho, Enéas, né? é o seguinte, eu vou ligar o aparelho, ele vai voltar 20 segundos, mas eu vou pedir para você inspirar profundamente nos 10 segundos. Sim. E segurar, tá bom? E aí eu te falo o que fazer. Inspira agora e segura. Quando acender a luz verde, não, ainda não. Você vai assoprar por esse bocal. A hora que acender a luz verde, bem devagar, por favor, tá? Assopra forte e devagar. Olha, ele já subiu lá pro fumante pesado. É Na mesmo? mesma hora, quase Enéas? imediatamente. Puxão de orelha em você, hein? Até a O que hora significa você esse número que aguentar. está aparecendo aí? Então, Apareceu esse até agora o número 21. Isso, nós vamos agora... 24 agora. A hora que ele parar, nós vamos fazer uma alteração aqui na chave. Esse é o número bruto de partícula por milhão que Tá. ele tem no pulmão, né, do monóxido. E aqui a porcentagem, ele tem 3,84%, Vou mostrar aqui, ó. né, de monóxido de carbono no pulmão. Isso Pela representa o quê? quantidade, isso significa fumante pesado, provavelmente ele fuma mais do que 10 cigarros por dia. Fumo mesmo. Quanto que você fuma, você pode falar? Um maço de cigarro dá pra Então, durar uns 3 dias. Um maço de cigarro já é fumante pesado, 20 cigarros por dia, e essa é a quantidade que ele tem de monóxido. O monóxido é uma das substâncias cancerígenas que pode trazer inúmeras consequências e doenças para a saúde dele. E que já está, inclusive, E né? que Em todos os já lugares a gente já está está, respirando isso exatamente. mesmo sem fumar, mas é claro que o fumante tem uma carga muito maior mais pesada. pelo cigarro fumado, porque o cigarro ele tem uma quantidade de monóxido de carbono grande na sua formulação. Você já tentou parar de fumar, Enéas? Ah, eu já tentei, mas em casa eu não fumo. Eu fumo quando venho trabalhar. Quais Dá são os vontade. gatilhos? O que você já percebeu? O que dá vontade de fumar? Quais são os momentos do seu dia? Ansiedade. Caramba, sou muito ansioso. É. Daí quando bate a ansiedade tem que fumar um cigarro. Mas aí quando você tentou parar de fumar, teve algum fator que fez com que você voltasse? Não é isso. Eu compro cigarro, fumo. Ah. Quando chego em casa eu não fumo. Se eu ficar 30 dias sem vir trabalhar, em casa eu não fumo. É porque o fumante, ele tem hoje em dia essa capacidade, até porque é proibido fumar em muitos lugares, ele consegue modular aonde ele fuma mais ou menos, justamente por causa das proibições. E provavelmente ele não fuma em casa para não contaminar Pelo o pessoal respeito com da as pessoas família. em casa, né? O que Então é a gente muito pode dizer bom. que no caso do Enéas é muito mais a questão psicológica do que a dependência Provavelmente física. ele tem Ele não uma está tendo psicológica abstinência maior. física, né? Então, pode ser que não. Tem casos onde, como a ansiedade é muito grande, a psíquica e a física podem ser ambas muito fortes, que Tá. deve ser o caso dele. Tá certo. Tá? Obrigada, Enéas. Eu faço votos para que você pare de fumar o quanto antes. Eu também, viu? Estou à disposição. Obrigado. A sua saúde agradece, sua família também. Isso aí. Vem pra cá, Silvia. Eu quero agradecer pela sua participação, agradecer também a Altina, que foi muito esclarecedora. Então, você que tá fumando, saiba, a pele dela tá bonita, mas é por enquanto, viu, gente? Você vai ver daqui a alguns anos, não vai estar nada legal. As consequências são muitas, olha só. As estatísticas revelam, por exemplo, os fumantes, comparado com os não fumantes, tem 10 vezes maior o risco de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer de infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer um derrame cerebral. Mas a lista de doenças vai muito além disso. Isso, né, Silvia? Além disso, são mais de 50 doenças tabaco relacionadas. E a gente deixa um recado do tipo, não desista, não desista mesmo. Você já tentou e não conseguiu parar de fumar, é porque você não foi no caminho certo, você realmente precisa de ajuda e existem muitas instituições que ajudam, inclusive, aonde você atua, não é isso, Silvia? Sim, lá no Hospital do Coração nós temos também um trabalho no nosso ambulatório de psicologia sobre tratamento para parar de fumar. Tem algum site para a gente passar? Tem o site do HCOR, que é o www.hcor.com.br. O SUS também oferece tratamento gratuito em muitas das suas unidades. Com certeza. Contra o fumo. Então, você pode e deve procurar um tratamento multidisciplinar. Todas as unidades básicas de saúde oferecem hoje obrigatoriamente tratamento para parar de fumar. Tá certo. Deixa eu agradecer então a Silvia Maria Cury Ismael, que é psicóloga e coordenadora do programa de controle do fumo do HCOR. Obrigada pela sua presença, muito viu? obrigada, Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade de divulgar para a população esse malefício que nós temos ainda lutado bastante. Tem uma ideia para vocês, ó, dia 29 de agosto agora é o dia, é mundial ou é nacional? Dia Nacional de Combate ao Fumo. De combate ao fumo. Então você pode aí, decreta que essa última semana, a partir de sexta-feira, eu vou homenagear o dia de combate ao fumo e vou começar o meu tratamento efetivo para parar de fumar. Vai ser maravilhoso para você, para sua família, para todos que o cercam, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez, Muito Silvia. Obrigada.